Oi, pessoal, boa noite. Vamos dar início agora à nossa formação. Eu sou a Carolina Mendes, sou estudante de fonoaudiologia na USP e eu também faço parte do coletivo Para Todos, que está organizando essa formação junto com o mandato da Alexandre Padilha. Vou contar um pouco de como foi a nossa trajetória até chegar no curso aqui hoje. O curso começou a partir da nossa percepção de que a militância na saúde precisava ser renovada. E a gente acredita que lutar pela saúde no Brasil é essencial pelo conhecimento do nosso sistema único de saúde, o seu funcionamento, o seu ser entendido e também o seu significado. E aqui a gente pretende traçar a trajetória dessa formação, o que a gente planejava e o que hoje inicialmente a gente planejou que essa formação acontecesse de forma presencial, num formato um pouco menos convencional, com algumas dinâmicas, mas com a pandemia foi necessária a adaptação do formato online e também nesse momento de crise sanitária que a gente tem do coronavírus no Brasil e no nosso sistema único de saúde. A gente fez questão também de trazer a formação de uma maneira acessível a todos os interessados em lutar pela saúde, sem ter necessidade de uma experiência nossa formação vai ser organizada em 3 encontros. O de hoje, que é o de ontem, hoje e amanhã, a luta por saúde no Brasil e o SUS disputa. O segundo encontro que vai acontecer dia 1º de julho é a saúde em disputa entre o público privado. E o terceiro e último encontro, no dia 11 de julho, a atenção básica como coordenadora do cuidado. A formação vai ter um certificado que vai ser enviado por encontro. A gente vai deixar aqui nos comentários o link que você vai poder confirmar sua presença para receber o certificado em 2 horas. E também a gente vai disponibilizar nos comentários um formulário para que as dúvidas possam ser enviadas para os participantes. Hoje a gente tem aqui 3 pessoas nos acompanhando. O Alexandre Padilha, que está no estágio junto com a gente, guiando essa gravação. Segue uma configuração do OBS. Aí tá na página do Zoom. Segue uma configuração do OBS. Aí tá na página do Zoom. Como que tava pegando antes? Como que tava pegando antes? De a gente entender um pouco o que foi a luta por saúde no Brasil, o que foi o processo da reforma sanitária, como todo esse momento de efervescência política se concretiza na saúde como direito, na criação do SUS, o que foi esse histórico. Como o curso ele foi um pouco reconfigurado por causa da pandemia, por causa dos novos desafios que são postos por esse momento de crise, a gente queria manter um pouco essa ideia original do curso,
queria convidar aqui os nossos participantes a falarem um pouco sobre o que foi esse estudo de ontem, como que essa luta política em saúde forma esse sistema, que sistema é esse, que percepção de saúde como direito é essa que se consolida no Brasil, e como é o SUS de hoje. Por favor, pedir para todo mundo desligar as câmeras, tirando quem está falando, óbvio, para facilitar na transmissão, ficar melhor a qualidade do vídeo e tudo mais. Então, por favor, desliguem as câmeras. Boa, eu vou desligar a minha aqui. Laura, se puder assumir daqui. E queria agradecer a presença de todos os convidados e de todos os participantes. Professora, você está mutada. Não está dando para ouvir. Oi, gente, boa noite. Vou começar fazendo... É bem legal estar aqui com vocês. Vou começar fazendo uma piada. Claro que eu estou aqui só porque a Bel é minha aluna, mas tudo bem. Vamos lá, com essa conversa. É muita coisa, então vou pegar alguns pontos que eu acho que são importantes. Certamente o Arthur e o Padilha vão falar outras tantas que são importantes. Então, sem nenhuma pretensão de minimamente esgotar o assunto. Então, acho que a luta pela saúde como um direito foi crescendo a partir da mobilização de diferentes atores sociais, movimentos, por exemplo, movimentos populares importantes na região leste, na região sul da capital, lutando pelo acesso à educação, à saúde, transporte, moradia. Então, a questão da saúde a ideia da saúde como direito vinha construída, calcada numa ideia ampla de saúde que incluía pensar uma porção de coisas que são importantes para melhorar as condições de vida das pessoas. Então, ela foi pensada de modo não desarticulado da luta contra a ditadura, da luta por liberdade e pelos direitos, conheçam a pipoca, pelo acesso a todos os elementos que são fundamentais na possibilidade de construir modos melhores, mais potentes de estar coletivo e individualmente no mundo. Foi uma luta bem importante, com muita mobilização, com a participação de universidades, trabalhadores, enfim, muitos segmentos sociais se mobilizaram nesse processo. Muitas coisas já foram sendo experimentadas a partir de governos municipais, outras iniciativas. Enfim, no momento da Assembleia Constituinte de 1988, que marcou definitivamente a transição da ditadura para a democracia aqui no Brasil, embora com algumas heranças desagradáveis que persistem até hoje, a saúde foi conquistada.
consumido de acordo com o poder aquisitivo de cada um, que é o que acontece na saúde suplementar, essa tensão nunca foi completamente resolvida no Brasil. Um dos efeitos disso foi que o SUS sempre enfrentou, desde o seu início, desde a sua criação, importantes problemas relacionados, por exemplo, ao financiamento. Muitas vezes é encarada como um gasto, uma despesa, e não como um elemento decisivo para a construção da cidadania e de melhores condições de vida para as pessoas, como um direito mesmo fundamental. Após que orientava a construção do SUS, a proposição do SUS, e mesmo os momentos anteriores à inscrição desse direito na Constituição Federal, incluía um jeito participativo de pensar a construção da saúde, reconhecendo essa participação em diferentes âmbitos, tanto em relação aos movimentos sociais, tanto como em relação, como considerando a enorme diversidade de realidades que existem no país. Então, a importância de haver uma, vamos dizer assim, singularização, um modo singular de pensar a produção da saúde, o cuidado da saúde nas diferentes comunidades do país. Então, é um sistema que foi pensado para ser participativo e sobre a gestão das 3 esferas, dos municípios, dos estados e da União. Ainda bem, porque se o SUS fosse só gerido pelo Ministério da Saúde, na conjuntura atual estaríamos mais lascados do que estamos. Enfim, acho que numa primeira, marcado o tempo todo pelo subfinanciamento, isso vai implicando relações tensas e, ao mesmo tempo, atravessadas pelos interesses privados que existiam e existem na saúde do Brasil. As políticas foram sendo construídas, enfim, marcadas por essa dificuldade, vamos dizer assim, ou por essa, não é a melhor palavra, vamos dizer assim, marcada por disputas muito importantes que, vamos dizer, continham determinadas ações e determinadas iniciativas que seriam importantes para, vamos dizer assim, assegurar realmente a saúde como direito, apesar de todas as desigualdades sociopolítico-econômicas que existem no país. Nesse sentido, se fosse para fazer frente a isso, o SUS deveria ter recursos e mobilizar processos de construção, de certo modo, compensatórios em relação a toda essa desigualdade. Em alguns aspectos, isso até foi possível, mas em muitos outros não. Então, por exemplo, eu acho que a desigualdade entre as regiões nunca foi superada, apesar de a atenção básica ser um pedaço do sistema em que o financiamento possibilitava a superação das desigualdades. Mas no restante da rede de atenção à saúde, as desigualdades históricas, apesar de haver iniciativas de algum modo compensatórias, elas persistem, tanto em função de apostas diferenciadas no nível dos municípios, dos estados, mas também pela dificuldade de superar, vamos dizer assim, certos elementos atratores de investimentos que a desigualdade proporciona. Então, um lugar que é mais rico tem mais equipamento, tem setor privado, tem mais possibilidade de atrair profissionais, e essa concentração, ela tendeu sobreviveu ao longo desses anos de construção do SUS. Então, o SUS que tem em São Paulo não é parecido com o SUS que tem no Amazonas. Então,
outras medidas teriam sido bem importantes, mas difíceis de serem tomadas, considerando a rede de interesses e disputas que, enfim, marcam a construção do SUS. Acho que a disputa com o setor privado, que vai ser mais explorada depois, também sempre marcou, vamos dizer assim, a cara do sistema de saúde, seus valores, embora o SUS, na construção do SUS, se proponha uma ideia de saúde ampla, a ideia que predomina no país é uma ideia de consumir serviços, enfim, da importância maior do hospital do que de outros lugares da saúde na construção da saúde das pessoas, enfim. Há várias... a ideia de que a gente constrói saúde consumindo consulta, remédio e exame, essa é uma ideia que está presente no SUS, apesar de não ser essa a proposição e de não ser essa a ideia, vamos dizer assim, que está escrita nos caput de todas as políticas. Acho que a gente, apesar de ter montado uma ideia participativa para a construção das políticas de saúde, de ter construído espaços de participação institucional, nunca conseguiu superar os problemas que esses espaços desenvolveram e, ao longo do tempo, meio esvaziados, burocratizados. De certo modo, a gente foi construindo um sistema de saúde em que, apesar de haver embates, discussões e respostas mobilizadas por movimentos sociais, de certo modo, existe um predomínio importante dos gestores na construção e na formulação das políticas, uma participação muito mais limitada dos trabalhadores e dos usuários, que é o recorte organizativo, vamos dizer assim, da estrutura participativa do SUS, que deixa de fora, vamos dizer assim, atravessando por outros lados, movimentos importantes que não se colocariam no debate da política de saúde exatamente nem como trabalhadores, nem como gestores, nem como usuários, né? Acho que a gente, por conta disso mesmo, teve muita dificuldade de superar vários problemas ou de encarar a disputa que estava colocada para pensar a saúde como proposta no texto constitucional e ficar o tempo inteiro meio subordinado a ideias que vinham sendo construídas e que já existiam, e vamos chamar para facilitar assim, a gente herda, junto com a estrutura hospitalar de ambulatório de especialidades blindantes, e que, de certo modo, marcam uma cara do Sistema Único de Saúde até os dias atuais. O que eu quero dizer, essa importância exagerada dos hospitais, a importância exagerada dos médicos dentro da atenção à saúde, uma visão mais limitada do que seja a saúde, menos ampliada, menos articulada com os modos de viver das pessoas. Acho que isso dá para ser identificado de maneira bem clara no modo de enfrentar a pandemia hoje, por exemplo. É claro que isso não aconteceu só aqui, é uma conversa vamos dizer assim, essa conversa que chega vindo dos outros países, mas demorou bastante tempo para a gente colocar em marcha ou em operação um segmento da atenção à saúde que é o mais capilar e que tem um papel super importante no enfrentamento da pandemia, que é a atenção básica, porque toda conversa, embora sejam necessários leitos de UTI, hospitais e tudo mais, toda conversa ficou centrada aí. Parecia que antes de a pessoa ficar mais grave, ser internada, não tinha mais nada o que fazer. No começo a conversa era essa: se você tiver sintoma, volta para casa. Só vem aqui, temos que proteger o sistema de saúde, vamos dizer assim, que foi a conversa inicial da pandemia, né? Então, acho que isso é um analisador da falta de reconhecimento que existe aqui no Brasil, particularmente do governo atual, né, do desgoverno atual, da capilaridade, da potência cuidadora, da construção de soluções que a atenção básica teria o potencial de produzir, inclusive diminuindo
diminuindo a gravidade de muitos casos, enfim, impedindo que certas situações chegassem a se agravar de maneira tão brutal como acontece em muitos casos. Acho que uma outra coisa que eu gostaria de destacar é que, muito embora muitas das políticas nacionais de saúde com que a gente conta tenham sido construídas a partir de experiências que foram sendo desenvolvidas em municípios, estados e tal, as políticas, apesar de o SUS contemplar a ideia de que os municípios, os estados e a União têm autonomia de gestão em cada esfera, as políticas que poderiam, por exemplo, ser pactuadas e construídas em torno de princípios comuns e diretrizes comuns, mas possibilitaram uma diversidade de arranjos locais, a produzir uma homogeneização de arranjos. Então, o arranjo da atenção básica é o mesmo, do Oiapoque ao Chuí. O arranjo da atenção à saúde mental é o mesmo. Então, enfim, quando haveria possibilidades de produzir, segundo os mesmos princípios e diretrizes, outros arranjos que respondessem mais a necessidades específicas de diferentes lugares. Uma outra questão que eu acho que é importante é que, tirando o desenho da Política Nacional de Atenção Básica, particularmente com a Estratégia de Saúde da Família, que foi pensada olhando para a realidade dos municípios menores, a maior parte das políticas leva muito mais em consideração a realidade das grandes cidades. E a necessidade, como tem uma lógica de, vamos dizer assim, articulação das redes de atenção de modo regional, há uma tensão bem importante entre as necessidades e a capacidade real de articulação regional, de negociação regional, particularmente para os municípios pequenos e tal. Então, o desenho regional abre possibilidades importantes, mas não existe suficientemente construído, vamos dizer assim, um jeito de negociar e de proporcionar arranjos regionais e locais satisfatórios. Então, por exemplo, aqui, vou dar um exemplo só esse, do estado de São Paulo, de todos os municípios, a gente tem a maior parte dos municípios são municípios pequenos, de todos os municípios do estado de São Paulo, só um não tem gastos, vamos dizer assim, com média complexidade, que são os serviços especializados, quando se esperaria que não fosse exatamente assim que as coisas acontecessem. Né? Mas a dificuldade do arranjo regional vai fazendo com que os municípios desenvolvam, incluam no seu cardápio, vamos dizer assim, uma série de ofertas, para além do que seria necessário se houvesse essa possibilidade mais fluida de construção regional. Acho também que vale a pena dizer que, num primeiro momento, os municípios, no Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, tem um papel bem importante no tensionamento, na produção de políticas, nessa disputa toda que sempre aconteceu entre as três esferas de gestão. Eu acho que, ao longo dos anos, esse modo, vamos dizer assim, de construção de políticas, em que o Ministério da Saúde acabava tendo um papel muito preponderante no desenho das políticas e com a adoção de estímulos financeiros, a gente foi esvaziando e empobrecendo o debate político, inclusive excluindo uma série de atores e diminuindo, contribuindo, vou dizer que esse é um fator, mas contribuindo para diminuir a capacidade propositiva dos gestores municipais. Então, mais ou menos assim o raciocínio. Mudava o ministro, ou mudava um secretário, todo mundo ficava esperando para ver quem que ia ser e fica esperando o Ministério da Saúde tomar iniciativas. Bom, isso foi se repetindo de maneira complicada, por exemplo, já no governo do
Temer, até chegar num limite que não dava. Quer dizer, quando chegou agora, na pandemia, houve de novo um protagonismo, dessa vez muito importante, das secretarias estaduais, com pouca conversa com as secretarias municipais, bem difícil e tensa essa sensação, essa relação, mas retomando, de algum modo, a necessidade da construção de soluções locais, porque se fosse depender do governo federal, não haveria nada do que era necessário. Inclusive, não há mesmo, né? Mas, enfim... Laura, só gostaria de pedir para você começar a encaminhar sua fala. Tá bom, já estou acabando. Eu já ia acabar, mas agora você me cortou o fio da meada. Peraí. Enfim, acho que então a gente vive uma tensão, o SUS o tempo inteiro, dessa conversa articulada entre as esferas de gestão e os diferentes atores da sociedade que atravessam e interferem na produção das políticas de modos diferentes, enfim, através de diferentes relações, vamos dizer assim, uma necessidade muito importante, apesar de eu ter dito tanto da possibilidade da singularização dos desenhos, dos arranjos, pensando nas realidades tão diferentes que existem, uma importante capacidade de coordenação que o Ministério da Saúde desenvolveu ao longo dos anos e que, no momento atual, está completamente perdida. Então, assim, se o Ministério da Saúde não desempenha esse papel coordenador, os estados que a epidemia, por exemplo, do coronavírus no Brasil, ela não é uma, ela é muitas. Ela começou por uns lugares, começou pelas regiões centrais da cidade, foi para a periferia, depois agora ela está se interiorizando, os movimentos não são iguais em todos os estados do Brasil, as respostas necessárias seriam diferenciadas, mas muito importantemente articuladas. Então, essa era uma coisa que o SUS tinha construído de um modo bacana, uma capacidade de, apesar de todas as tensões, construir respostas articuladas e, apesar de haver 3 esferas de gestão, construir políticas nacionais que funcionavam. Isso era uma grande conquista do SUS, apesar de todos esses limites que eu fui colocando, mas que agora está completamente baleada, vamos dizer assim, pelo projeto político desse governo federal, pelo projeto político de muitos dos governos estaduais e municipais, que, vamos dizer, embora o governo federal radicalize no desprezo pela vida, quando a gente vai vendo, por exemplo, o que está acontecendo aqui no estado de São Paulo, um certo desprezo pela vida se expressa, por exemplo, no relaxamento precoce da quarentena e pelo fato de a pandemia ser tomada como um problema exclusivamente da saúde, quando, na verdade, ele deveria ser tomado e respondido como um problema social. Porque, para haver uma resposta adequada à pandemia, era preciso tratar de modos diferentes as soluções. Não basta anunciar um isolamento, um distanciamento social e falar que isso é problema de cada um. Se não tiver política social para proteger a vida de todas as pessoas, uma parte da população fica exposta e realmente exposta a tudo. A maior risco de contaminação, a dificuldade de acesso a serviços, a acesso a qualidades diferenciadas de serviços com os resultados que a gente vai vendo por aqui. Então, enfim, acho que o SUS teria a capacidade de responder muito melhor. Acho que, apesar de tudo, o SUS é a melhor parte da resposta à pandemia e o problema principal que a gente tem é político, vamos dizer assim, das apostas políticas dos governos muito além da saúde. Pronto. E agora passar a palavra para o Arthur Fioro. Eu vou pedir para você passar o Padilha, que eu estou com um probleminha, que eu já entro na sequência. Deixa eu falar depois dele. Okay. Pede desculpa. Imagina. Então, Padilha, se você puder entrar agora para fazer sua fala. Gente, lembrando do formulário de perguntas que está no chat. Mandem suas perguntas. Tá me ouvindo? Só falta sua câmera, Padilha. Obrigado a mostrar a câmera mesmo, Carol. Deixa eu... Poxa. Eu tô brincando.
Eu estou aqui no meio da sala, aqui com a Mel, dando comida. É a minha filhinha de 5 anos. Só um lugar aqui mais quieto. Ok, vou só reforçar o aviso, a gente está com o formulário das perguntas aqui no chat e também da presença. Para você conseguir o seu certificado de horas, tem que responder esse formulário da presença. Apareceu aí? Apareceu. Opa. Boa noite, pessoal. Primeiro dizer que é uma alegria aqui, viu? Poder ajudar nessa iniciativa, essa ideia que surgiu o pessoal da juventude, são estudantes do curso de saúde pública, saúde coletiva, pessoal do Coletivo para Todos, essa possibilidade de encontros que sempre tem, né? Saudando a Laura, saudando a Cruz de Ouro. Já disse isso para a Laura, já disse para os alunos da Faculdade de Saúde Pública, que uma das coisas que sempre me deram mais alegria, depois de ter sido ministro, ter sido secretário do ANAS, secretário de Saúde, era poder frequentar mais proximamente a Faculdade de Saúde Pública da USP, poder dialogar com os estudantes de saúde pública, o pessoal do curso de saúde pública, o pessoal dos demais cursos, né, da área da saúde que se encontram na Faculdade de Saúde Pública, e com isso ter esse profundo encontro aí com a juventude. Eu acho que de uma das idas lá que surgiu essa ideia. Parabéns em nome da Carolina Mendes, da Carol, também o pessoal chama de Cacá Mendes. Saudar todo mundo, saudar também a Isabela, que está junto na coordenação, saudar o Vitor 40, né? Dizer da alegria de termos essa iniciativa, poder participar dela de alguma forma, colaborar, dar uma data à disposição para isso, a gente poder, seja o primeiro de vários, né? É um espaço de troca de conhecimento. Né, Laura? Eu só estou aqui porque você também vai dar aula, senão não assistir você falar, e o Kioro também. Então, bom demais a gente poder conversar e num momento tão crítico, né? O Brasil, o epicentro da maior pandemia da história, né? Os professores titulares da Faculdade de Medicina da USP aí dizem exatamente isso, que a pandemia da Covid-19 é o maior desafio da nossa geração. Então, muito interessante poder dar o pontapé inicial de uma iniciativa como essa, no contexto da pandemia, onde hoje o Brasil, né, fechou com 44 mil mortos, aqueles mortos confirmados, mais de 800 mil casos, chegando muito próximo a 900. São 114, se a gente for pegar o número de testes que são realizados para cada 1 milhão de habitantes. Então, essas posições mostram a gravidade que é a pandemia no nosso país. Então, eu quero fazer um pouco do diálogo do SUS de ontem, de hoje e de amanhã, dialogando um pouco de aspectos que a Laura já trouxe, né, na criação do SUS, que dialogam com o momento que a gente vive hoje. O primeiro aspecto, para mim, que tem a ver com quem toma a iniciativa desse curso, né? Então, nome aqui no da Cacá, nome da Isabel, pessoal, estudantes aí, o pessoal do Coletivo para Todos e outros coletivos envolvidos, é que a criação do SUS ela tem uma relação direta com o processo de formação de nós profissionais de saúde. Vocês que são, alguns são estudantes de graduação, outros que já estão na pós-graduação, outros que já atuam como trabalhador de saúde e veem esse espaço como um espaço de atualização, outras pessoas que não são da área da saúde, mas que no dia a dia começam a se dedicar e a compreender os aspectos, vários aspectos da vida, do conjunto das políticas, das condições de vida, como que a gente vive o impacto que isso tem na saúde, os aspectos da organização da sociedade, que isso tem impacto na saúde como um direito e não como uma coisa que a gente compra
vivendo. Então, em primeiro lugar, eu acho que o SUS, a sua construção, é um processo permanente de descoberta para quem está em formação para lidar com a saúde. Isso foi comigo. Por exemplo, eu entro na faculdade em 89, no primeiro ano onde gestões municipais estavam implementando aquilo que foi uma conquista na Constituição e toda a ebulição e toda a ebulição, o esforço das gestões municipais, em como é que seria construir o sistema de saúde nas cidades, todo o impacto que isso tem na formação. Então, cuidar da saúde, né, o que envolve o cuidar da saúde, quais são os limites da nossa habilidade, da nossa técnica, das tecnologias que a gente aprende e desenvolve, os conhecimentos que a gente vai tendo enquanto profissional de saúde, enquanto estudante. Né? E o SUS, no nosso país, foi um espaço, uma política pública que recebeu esse conjunto de questionamentos, impulsionou esse conjunto de questionamentos para o nosso país, se afirmou constitucionalmente da saúde como um direito se conquista, conquistando também várias outras políticas públicas que impactam na vida da saúde. Então, em primeiro lugar, o SUS e a sua construção é um desafio permanente para a nossa formação enquanto profissionais de saúde, enquanto estudantes, enquanto trabalhadores da área da saúde. Né? O SUS cria um mercado de trabalho, ou seja, um lugar onde muitas pessoas, né, são chamadas, convocadas, contratadas a trabalhar, a ter um contato com o usuário, que traz um conjunto de necessidades de novos perfis de formação, qual o profissional para esse mercado, né, para onde vai esse profissional. Então, em primeiro lugar, né, a criação do SUS, o seu desenvolvimento, os seus impasses, está no dia a dia do que o lugar onde vocês estão, né, enquanto estudantes, enquanto pós-graduandos, enquanto trabalhadores, enquanto pessoas que se envolvem no SUS por serem conselheiros, pessoas que são de outras áreas, mas que veem no SUS a saúde como um direito e o SUS como a sua forma constitucional de implementar esse direito. Segundo, a criação do SUS, como disse a Laura, foi um despertar da democracia. Não à toa o SUS é criado no Brasil junto com o processo de redemocratização do país. Isso tem a ver com o diálogo do dia de hoje. Né? A gente sofre um profundo ataque à democracia, as instituições democráticas estão absolutamente fragilizadas, tem testes permanentes do limite sobre a democracia no nosso país. A construção do SUS ela foi uma caminhada de um conjunto de movimentos que viram no tema da saúde, na defesa da vida, na defesa do seu direito, o Movimento Popular de Saúde ter o acesso ao atendimento, os trabalhadores da saúde a ter o acesso às suas condições de trabalho, qualificação profissional, com melhores condições de concurso, do Brasil ser recordista em acidentes de trabalho. Então, a criação do SUS, a ideia de um sistema público poder acompanhar, mexer com a realidade da fábrica, do espaço da construção civil, do motorista de ônibus, ou seja, não, a sua saúde no seu exercício do trabalho, no dia a dia da sua atividade profissional, não ficar submetida ao seu patrão, ter um sistema que seja público, entre aspas, independente desse patrão, para fazer a regulação, para fazer a denúncia, para fazer o registro. Né? O SUS surge enquanto democracia para os governos municipais, prefeitos. A história da ditadura de uma profunda centralização do planejamento, dos recursos, dos recursos financeiros, recursos técnicos, institucionais no governo federal. Então, a criação do SUS ela se junta ao movimento de prefeitos, o movimento municipalista, a ideia de descentralização naquele momento. Então, o esforço e a construção do SUS foi necessariamente uma luta de recuperação da democracia. Eu quero puxar para o dia de hoje, né, nesse sentido, de que a luta da defesa do SUS, a busca de um SUS mais forte, com mais qualidade,
tem uma relação direta hoje com a defesa da democracia, com a luta democrática. Né? Quando a gente está fazendo embate, a sociedade está fazendo embate do jeito que está fazendo, por exemplo, em relação aos dados de informação de uma pandemia da Covid-19, que é um direito da sociedade, o Ministério tem a obrigação de divulgar diariamente os dados de óbito, não poder esconder esses dados. Isso é uma luta pela democracia, uma luta pela transparência na política pública. Né? Então, o diálogo permanente, como era na criação do SUS, antes mesmo da criação do SUS, a luta pela divulgação, por exemplo, dos dados, o registro e divulgação dos dados de acidentes de trabalho no país, que eram escondidos pelo Estado. Como era, como foi a luta que contribuiu, sim, para os temas da reforma sanitária, os motivadores do movimento da reforma sanitária, por exemplo, a luta contra o fato da ditadura militar ter escondido uma epidemia de meningite no final dos anos 70 no nosso país. Então, esse é um aspecto que eu queria falar do ontem, de hoje, de que a luta pelo SUS é necessariamente uma luta pela democracia no nosso país. Então, esse primeiro aspecto da sua criação, então, na minha opinião, no lugar do SUS, a sua criação é exercício de descoberta e formação de profissionais de saúde que descobrem a necessidade do direito à saúde, de uma visão mais ampla do que a saúde, também no exercício do aprendizado enquanto profissional de saúde, exercício dos desafios que é do cuidar de saúde, e a sua criação do SUS é necessariamente uma luta democrática. Dois temas trazem o dia a dia de vocês hoje. Quer dizer, não é possível você pensar todas as angústias e reflexões que tem no dia a dia da sua formação enquanto futuro trabalhador da saúde, sem pensar o SUS como um espaço de diálogo sobre essas angústias e reflexões, e não é possível o Brasil afirmar a sua democracia sem hoje produzir uma grande luta pela vida, uma grande luta de fortalecimento do SUS diante da pandemia, como a Laura já trouxe vários deles. A gente não vai poder falar de todos aqui quando tem, mas devem surgir perguntas. Isso não é só minha opinião, vários autores falam disso, né? Basicamente, ele constrói três grandes movimentos. Eu gosto de sintetizar esses três grandes movimentos. Primeiro, o momento da universalização. Ou seja, a criação do SUS é também levar aquilo que já existia para um monte de gente que não tinha acesso. E esse é um desafio até hoje. Desafio permanente da universalização do direito à saúde, naquilo que é não só garantia de atendimento, políticas de promoção e prevenção, mas também naquilo que é debater, interferir em outras políticas que impactam na saúde. Então, ele é o exercício permanente da universalização. Quando cria o SUS, o Brasil tinha um programa nacional de imunização muito mais restrito do que tem hoje, então ele universaliza o Programa Nacional de Imunização, né, para citar um exemplo desse esforço de universalização. Certamente vocês, né, por onde andarem, né, vocês verão um conjunto de unidades de saúde, equipamentos de saúde, serviços que simplesmente não existiam antes do SUS existir. Não faziam parte. Um exemplo aí, o Arthur, um grande criador disso, um exemplo, o SAMU, por exemplo. O SAMU faz parte da nossa paisagem urbana hoje. Né? A gente acha estranho uma cidade que não tem um SAMU. Né? Acha estranho, né? Se qualquer pessoa fazer um desenho sobre a cidade, se bobear, vai ter um SAMU no desenho. Né? Esse é um tipo de serviço que simplesmente não existia. Não existia nem perspectiva da sua existência, né, antes da criação do SUS. Então, primeiro, um forte movimento de universalização. Né, e aí tem vários dados para a gente poder mostrar isso, impacto na saúde, redução do criação de serviços. Assim. Segundo, o SUS não buscou e não fez aquilo que a gente chama de uma tensão paradigmática, ou seja, ele não queria só levar para quem não tinha, mas a gente queria levar diferente do que tinha.
E o SUS é essa história, a Laura citou muito fortemente o tema da atenção primária em saúde, das equipes multiprofissionais, da formação multiprofissional, depois da possibilidade de a gente ter o curso de saúde pública, saúde coletiva, sanitarista, depende da onde que é a instituição formadora, ou seja, de um conjunto de você ter a residência multiprofissional, sua ampliação. Mas a gente pode citar o exemplo mais marcante, né, que é o tema da saúde mental, que significa toda a reforma psiquiátrica, o esforço para fechar os manicômios, a função dos CAPs, levar o tema da saúde mental para a atenção primária em saúde, o cuidado extra-hospitalar, a formação de profissionais relacionados a isso. Nós podemos falar sobre todo o debate da formação, toda a discussão do mais médico, da formação da saúde coletiva, ou seja, o SUS não era só levar para quem não tinha aquilo que já existia. O SUS também foi um exercício de levar algo diferente, tensionar o paradigma que norteava a construção do serviço de saúde, o cuidado de saúde, para buscar produzir algo diferente. Nesse sentido, foi uma atenção importante do paradigma. Aquilo que eu dou aula para o pessoal de residência multiprofissional, para as pessoas é algo mais ou menos óbvio, que não faz sentido as equipes não terem uma formação multiprofissional, não ter um exercício multiprofissional, né? Mas não necessariamente é só a construção do Sistema Único de Saúde, da sua relação com outros sistemas nacionais públicos pelo mundo, assim vai. E o terceiro movimento, o SUS, ele é a criação de uma plataforma de cidadania do país. Ele transforma pessoas em atores políticos, culturais, sociais no nosso país. Então, esse exemplo do Movimento Popular de Saúde. Né? O que é o Movimento Popular de Saúde? Basicamente, na sua formação, pelo menos da realidade aqui da cidade de São Paulo, são donas de casa, né? Mulheres que ficam a maior parte do tempo fora do mercado de trabalho, ou a inserção que tem no mercado de trabalho, no mercado de espaço doméstico, que por conta disso isso assumiu mais a responsabilidade do cuidado dos filhos, dos parceiros, dos pais, né? Interagindo com profissionais de saúde que vão para a área, para regiões populares, vulneráveis da cidade de São Paulo, forma de agir, cultura política, começa a crescer institucionalmente, participa dos conselhos, começa a montar conselho quando nem existia conselho ainda, né? Antes de existir a lei nacional que reconhece, depois começa a lutar por isso, participa da Constituinte, né? Quando a gente pensa, a Constituinte foi uma grande ebulição política, os movimentos presentes, pressionando o Congresso, o debate sobre isso, as conferências, né? O SUS transformou loucos institucionalizados em manicômios em atores políticos, culturais, sociais, né? Ou seja, criou um movimento da luta antimanicomial, coloca na linha de frente desse movimento várias pessoas que tinham vivido boa parte da sua vida dentro do manicômio, sem atuação, né? Sem possibilidade de mostrar sua identidade, suas opiniões, ver o SUS nesse espaço. O SUS cria um ambiente na luta no acesso à saúde, por exemplo, para o fortalecimento de um conjunto de movimentos. Você pega toda a pauta do movimento feminista brasileiro, ela tem a saúde integral da mulher, nos direitos sexuais e reprodutivos, né? Debate sobre acesso ao SUS, um debate sobre a indústria de cesáreas, o parto humanizado, o protagonismo da mulher, depois dos profissionais de saúde são maioria das mulheres, depois a produção acadêmica das mulheres, ou seja, do movimento feminista no nosso país, o movimento LGBT, né? Vou citar outros exemplos aqui. Então, o SUS, na minha opinião, tem esses três grandes movimentos muito importantes: a universalização, a atenção de paradigma e da geração de cidadãos. E para concluir, eu acho, né, ver assim, o que está no futuro em relação ao SUS.
é um processo de intensa disputa. O processo de universalização do SUS, que eu disse, ele foi fortemente golpeado com a emenda constitucional 95, porque, na prática, rasga o compromisso constitucional do direito universal à saúde. Por isso que é uma emenda à Constituição, ela acrescenta o texto da Constituição. Se a Constituição brasileira disse lá, saúde é direito de todos e é dever do Estado. A saúde é resultante de um conjunto de políticas econômica, moradia, educação, meio ambiente, educação, para promover a saúde. Se a saúde é fruto desse conjunto de políticas, se esse direito tem que ser entregue à população através de um sistema único, uma rede hierarquizada, regionalizada, descentralizada, através da Constituição, tem que ter controle social. A emenda constitucional 95 diz que tem que fazer tudo isso sem aumentar recursos da saúde nos próximos 20 anos. Ou seja, ela diz claramente que esse SUS não vai poder continuar seu esforço da universalização, né? Porque se você não tem mais recurso, você vai incluir novas pessoas que venham a nascer, ou para ampliar o atendimento das pessoas que envelhecem, você tem que tirar alguém. Então, rasga, né, o compromisso da universalização. Essa mudança da emenda constitucional 95, ela vem associada a um conjunto de políticas regressivas que vem questionar um conjunto de tensões paradigmáticas que o SUS vinha construindo desde então, né? Então, seja a mudança na política de saúde mental, seja a mudança na política de atenção primária em saúde, seja a destruição do departamento HIV/AIDS, feito pelo governo Bolsonaro, né? O desaparecimento, a invisibilidade do departamento de HIV/AIDS, mudança recente agora no conjunto de questões políticas de atenção integral à saúde da mulher, né? Então, uma política regressiva em relação a essa atenção paradigmática, né? E um esforço permanente de desprezar ou sufocar o SUS enquanto cidadania. Vamos ver como é que foi a postura do ministro de Bolsonaro, né, o Mandetta, na abertura da Conferência Nacional de Saúde, por exemplo. Então, um discurso agressivo contra os conselheiros. Né? Só faltou dizer que não eram legítimos de estarem ali, só faltou dizer isso. Né? Que estava ali gastando dinheiro público. Né? Então, uma postura extremamente agressiva naquilo que o SUS tem de formação de plataforma, de geração de cidadania. Então, é lógico que esse movimento entra em profundo, né, é desafiado pela pandemia da Covid-19. O que vai sair do enfrentamento da pandemia? Eu não tenho dúvida nenhuma de que hoje existe um sentimento maior da população brasileira, isso é pesquisa de opinião, né, da importância do Sistema Único de Saúde. Tem um tamanho de uma sensação que eu nunca vi ter no Brasil, de pesquisa de opinião, de que só um SUS forte, mais força, com mais qualidade, consegue salvar vidas diante de uma pandemia, uma Covid-19. Isso é muito forte, né? E, ao mesmo tempo, uma oportunidade política importante de fortalecimento que talvez a gente só tenha tido lá atrás, no período da Constituinte, no momento da reforma sanitária, a Constituinte, a democratização. Naquele momento, o SUS era visto como extensão da democracia, né, garantir um direito à saúde. Era uma conquista da redemocratização. Hoje, eu acho que para uma parcela, não é 100% da população, não tem unanimidade sobre isso, mas nunca foi tão forte, em pesquisa de opinião, o sentimento de que o Brasil precisa de um SUS forte. Um sistema nacional público forte, com mais qualidade, o que pode salvar vidas diante de uma pandemia como essa. Seja a postura dos planos de saúde em relação ao cuidado da pandemia,
seja porque ficar mais claro para as pessoas o papel invisível do SUS, que é o da vigilância dos portos, dos aeroportos, a elaboração de dados, né, o acompanhamento das políticas, seja porque fica mais claro para as pessoas quando, por exemplo, a semana, né, o governador, semana passada, o governador do estado de São Paulo, que tem uma postura permanente de desprezo ao sistema único de saúde, comemorar o fato de uma instituição pública, como o Instituto Butantan, está se associando a uma instituição estatal chinesa para produzir vacina, ou seja, quando a gente fala de vacina, as pessoas associam com o Sistema Único de Saúde, né? Então, eu acho que a Carol apareceu aqui, talvez é para eu terminar já. Eu acho que não tenho dúvida nenhuma que nós temos uma oportunidade, um sentimento de necessidade por parte da população brasileira que talvez há muito tempo não tenha tido, de um SUS mais forte. Se isso vai significar, né, que seja um passo automático do enfrentamento à pandemia, da superação da pandemia, da recuperação do país pós-pandemia, a consolidação do SUS, não diria que é. Isso vai ter uma profunda atenção política, tem projetos políticos em disputa em relação a isso, tem necessidade de a gente repensar as nossas organizações políticas que fazem essa defesa, quais são as alianças que precisam ser feitas, como incluir, por exemplo, novos atores do mercado de trabalho, da vida da nossa sociedade na defesa do SUS. Então, um curso como esse é um exemplo disso, como inclui, né, os estudantes, quem está na graduação, na pós-graduação, uma defesa mais ampla em relação ao SUS, como inclui novas categorias profissionais de defesa do SUS, né? Você pega o pessoal, trabalhador de aplicativo, pessoas que não têm uma ligação com o sindicato, não tem um vínculo de trabalho permanente, como é que produz uma nova disputa cultural a respeito do SUS, que eu acho que nós estamos conseguindo produzir, né, nesse debate da pandemia, uma nova disputa cultural em torno da defesa da vida, da proteção, do senso coletivo, da solidariedade, porque tudo isso cria ambiente, né, impulsiona o sistema de saúde. Como cria uma nova aliança com o mundo da política em relação ao SUS. Eu acho que é uma questão decisiva. Não estou falando isso por ser parlamentar hoje, né, mas o SUS foi uma criação de um forte momento da reforma sanitária, né, seja do espaço da produção de conhecimento, da academia, da luta sindical, do movimento popular, e uma aliança com o movimento municipalista, prefeitos e prefeitas que pressionam a Constituinte a construir um SUS nesse formato. Qual que é a aliança política possível de ser construída e necessária para o crescimento do SUS? Eu acho que a postura do presidente da República, do chefe de Estado, de desmontar a estrutura do SUS na gestão da pandemia cria um ambiente, sim, de aliança política possível com gestores municipais, né? Independente dos partidos, quando o espaço, o ator político gestor municipal está tão intensa quanto fortalecê-lo, embora eu acho que a gente possa encarar um contexto internacional de maior reconhecimento da necessidade dos sistemas nacionais públicos, e essa pode ser uma grande oportunidade para consolidar. Certo? Acho que é isso. Fica aqui à disposição das perguntas que vocês têm. Obrigado. Bom, agora chamar o Arthur Chioro para fazer a fala dele e depois a gente vai encaminhar para as perguntas. Então, Arthur, a palavra é sua. Obrigado, gente. Obrigado, Padilha, por ter me socorrido aqui. Uma emergência aqui enquanto final da fala da Laura. Eu queria... Tomara que não tenha sido uma emergência sanitária. Mais ou menos, depois eu te conto. Foi bem grave, mas está resolvido. Eu queria super abraçar cada um de vocês. Acho que nós estamos num momento de muita distância, mas ao mesmo tempo muito próximos, né? E acho que todos nós estamos sentindo muita falta de afeto, de encontros, e estamos tentando de alguma maneira compensar, né, com essas estratégias de conversar, de fazer cursos, de lives, essa coisa toda. E para mim é um prazer poder compartilhar com a Laura, né, mais do que uma professora, uma querida amiga, né, para mim uma professora, né, aprendo muito com ela, e com o Padilha, grande companheiro, e que tem tido um mandato, viu, imprescindível no Congresso Nacional. Como
como foi importante a sua candidatura, a sua eleição, né, e essa possibilidade de contar com alguém como você no Congresso Nacional, nos representando, lutando não apenas pelo SUS, né, mas pela democracia, por tanta coisa importante. Bom, eu queria aproveitar esse tempinho que a gente tem e eu vou tentar fazer uma fala simples, né? Porque eu sei que muitos de nós aqui não somos necessariamente da área da saúde, estamos nos aproximando agora, um público bastante heterogêneo. Então, eu vou tentar responder um pouquinho a essa provocação. O que a gente tinha antes, como é que está hoje, o que vem por aí. É claro que é impossível esgotar esse tema, precisaria de muito tempo e gostoso para poder aprofundar, mas eu acho que entender de onde nós viemos nos ajuda, inclusive, a entender os problemas que nós temos hoje e os dilemas do futuro do SUS. Porque a produção do SUS é uma história intimamente ligada com as condições econômicas, sociais, históricas do país. Agora que a gente está vivendo a pandemia de Covid, que a gente percebe o quanto que é determinante, por exemplo, a questão da política, em como se configura uma pandemia, uma epidemia, um fenômeno coletivo. Ela seria muito diferente se nós não tivéssemos o Bolsonaro. Muito diferente. O Brasil estaria, como todos os demais países, provocados a enfrentar o desafio sanitário, a desigualdade social e econômica que afeta as populações mais vulneráveis de maneira profundamente desigual, mas nós não teríamos esse caos proporcionado, né, pela figura genocida do Bolsonaro. Então, acho que de cara já fica demarcado pelo que nós estamos vivendo hoje e não é diferente da nossa história. Né? Antes do SUS, nós tínhamos um sistema muito, mas muito desigual. Se a gente hoje reclama, vê falhas, vê uma certa falta de sintonia entre o que está na Constituição e aquilo que na prática é oferecido para os 212 milhões, e em particular para os 170 que dependem exclusivamente do SUS, né? Antes do SUS era muito pior. O atendimento era restrito a quem podia comprar, quem podia pagar, né? Ou aqueles trabalhadores que ao longo do século XX foram lutando, particularmente aqueles das categorias mais combativas, e vinculado ao sistema previdenciário, ou seja, ao fato de ter carteira de trabalho assinada, de contribuir para a previdência da sua categoria, depois da previdência social, tinham acesso ao sistema de saúde. Mas a imensa maioria da população brasileira dependia ou da oferta das santas casas, do sistema filantrópico, ou do saber popular, da medicina leiga, ou tinha que se virar porque não tinha absolutamente nada. A imensa maioria dos brasileiros, até a criação do SUS, eram considerados indigentes. Né? Ou seja, nós tínhamos dois tipos de cidadania. Uma cidadania daqueles incluídos no mercado formal de trabalho que tinham dinheiro, né? E aquela imensa massa de brasileiros pobres do interior, das periferias, né? Que eram tragados pelo processo de industrialização desorganizada e, portanto, adoeciam muito mais do que as classes média e alta, né? Mas que não tinham nenhum acesso à saúde. Um sistema todo centralizado, uma estrutura vinculada à Previdência Social, e as ações de saúde pública executadas no Ministério da Saúde de forma separada, até para entender o único. Né? Por que o nosso Sistema Nacional de Saúde chama SUS e não Sistema Nacional de Saúde, né, como a maior parte dos países? Exatamente porque sempre houve uma profunda divisão. A Laura já comentou bem, o nosso modelo historicamente se baseou no modelo curativo e centrado no hospital, concentrado onde as categorias profissionais eram mais ricas, mais combativas, reivindicavam mais, e a partir da ditadura militar, na expansão financiada pelo dinheiro público, determinada pelo modelo que o regime militar adotou, de priorizar o complexo médico-industrial, de priorizar a expansão do serviço privado, inclusive pagando com recursos dinâmicos. Claro que quando o dinheiro acabou, um pouquinho antes do SUS começar, esses hospitais privados se mandaram, foram construídos com recursos públicos, mas se mandaram para constituir essa rede de hospitais que opera para planos de saúde hoje, deixando as santas casas quebradas e os hospitais públicos falidos, sem a estruturação da rede básica. Acho que outra coisa importante de entender é que esse sistema também é um sistema marcado por algumas outras características importantes. Os estados cuidavam dos hospitais psiquiátricos, dos manicômios, dos sanatórios para tuberculose e para hanseníase, por uma rede de centros de saúde que fazia uma ação de saúde pública que não tinha a ver com a assistência médica, e as prefeituras só na final da década de 70, 80 entram no jogo. Né? A crise, a partir da industrialização, da urbanização, era tão tensa, a situação de saúde era tão ruim,
era tão deplorável, os desvios, enfim, a gente não vai ter tempo aqui de colocar, mas eu garanto para você o seguinte, foi a partir do processo de redemocratização, Padilha trouxe um pouco isso, a Laura também, que amplos setores, atores sociais entraram no jogo na construção do SUS. É muito interessante porque o SUS não é um movimento burocrático trazido de cima. Ele é construído no bojo do processo de redemocratização, numa ampla luta que envolve movimentos da igreja, movimento popular de saúde, trabalhadores da saúde, intelectuais, academia, o processo de redemocratização, há todo um fermento, de tal maneira que o sistema surge como uma conquista, né? Uma conquista por direito social. E, em suma, eu não vou aqui dar uma aula do SUS, porque todo mundo aqui conhece bem, mas algumas coisas são importantes de demarcar, o Padilha trouxe bem. Primeiro, o SUS retoma um outro conceito de saúde de forma ampliada. E isso é muito importante. Tem a ver com qualidade de vida. Não adianta ter só assistência médica. Sem moradia, sem emprego, sem educação, sem renda, sem reforma agrária, sem liberdade, sem lazer e até assistência à saúde, nós não vamos ter saúde. Saúde tem a ver com a determinação social, com as condições de vida, com as condições de classe. Um segundo conceito importante que emerge a partir do SUS. Saúde é um direito de todos e é um direito universal, que se confunde com o direito à vida. É um direito de cidadania. As ações de saúde são de relevância pública e, portanto, compete ao Estado garantir a saúde como um direito de todos. Isso é um marco, vai pela primeira vez, vai para a Constituição e entra em disputa. Nós não temos muito tempo para aprofundar isso, mas tem uma coisa que é determinante para entender o SUS hoje. O SUS entra na Constituição de 1988, como eu disse, fruto de uma luta popular, Conferência Nacional de Saúde, mobilização, Assembleia Nacional Constituinte, né, todo fervilhando, pressão e tal. E aí a gente começa em 89, muitas administrações do campo democrático popular são eleitas, prefeitos e prefeitas comprometidos com o projeto de construção do SUS, só que no final do ano a gente elege Fernando Collor de Mello, presidente da República. Lula perde a eleição do Collor de Mello, né? E vejam, a ordem neoliberal que já varria o mundo, né? Aquilo que o Pierre Bourdieu chama a restauração da ordem conservadora, que já vinha assolando o mundo, né? Com as ideias de Estado mínimo, privatização, acabar com direitos trabalhistas, direitos previdenciários, tudo isso que nós estamos vivendo superlativamente desde o golpe do Temer, né? E do governo Bolsonaro. Tudo isso já vinha sendo gestado e vinha sendo implementado no mundo inteiro. E olha que interessante, o Brasil começa a construir um sistema universal, integral, equânime, etc. E o mundo vai sendo assolado pelo projeto neoliberal e elege um presidente que vai... Ou seja, nós temos que construir o SUS remando contra a maré, como dizia o Davi Capistrano, né? Então, eu quero colocar isso porque eu acho que isso é decisivo para entrar no SUS. Às vezes as pessoas dizem, mas a Constituição é tão perfeita, é só colocar em prática. Só que nós temos há 32 anos de história do SUS, 32 anos de história lutando contra uma concepção de Estado, uma concepção de política que é antagônica a tudo aquilo que a gente implementa. Junte-se a isso, que não é fácil conceber essa junção da cuidado integral, de vigilância, intersetorialidade, assistência médica. Junte-se a isso que nós vivemos até o golpe militar, desculpa, é quase parte, até o golpe de 2016, nós vivemos um sistema subfinanciado. No governo Collor, no governo Itamar, no governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, nós mantivemos um sistema muito subfinanciado. E a partir do golpe, nós passamos efetivamente a viver o desfinanciamento com a introdução, o Padilha já comentou, da emenda do teto, a tal da emenda constitucional 95. Só para vocês terem uma noção, o SUS é obrigado a garantir da vacina aos transplantes para 212 milhões, porque a classe média alta, a classe média, os 47, 50 milhões de brasileiros que têm plano de saúde, né, eles usam o SUS, usam o SAMU, usam a vigilância, usam o sistema de transplante, os medicamentos de alto custo, mais um monte de coisa, apesar de dizerem que não usam. E, aliás, ainda recuperam o dinheiro que pagam para os planos de saúde quando abatem no imposto de renda. Ou, como ainda fica, né, com a isenção que os próprios hospitais filantrópicos têm, né, nesse sentido. Vejam, para fazer tudo, da vacina ao transplante, juntando gastos dos municípios, dos estados, da União, o
SUS teve R$ 3,80 por dia no ano passado. Vou repetir, até difícil de entender. É menos do que um cafezinho expresso lá na esquina. É menos do que uma passagem de ônibus só para ir. Então, vejam, quando a gente vê essa discussão, o problema do SUS é a gestão. Claro, todo mundo tem que melhorar a gestão, sempre. É um imperativo ético. Controlar o desperdício, controlar a corrupção, fazer com que cada centavo seja bem gasto, mudar o modelo de cuidado para cuidar da saúde, para promover a saúde, para garantir integralidade, para fazer todas as coisas que fazer. Mas com R$ 3,80, quem faz a conta aí, não vai dar R$ 120 por mês por habitante. Ou seja, pergunta qual é o grande gestor CEO de plano de saúde que topa administrar um plano de saúde para 212 milhões de pessoas que tem que garantir da vacina ao transplante e ainda, se não fizer, vai ser processado, vai responder ação civil pública no Ministério, ter seus bens bloqueados. Então, é um pouco essa farsa que o Brasil, essa contradição que o Brasil vive. Claro que isso não é o único problema. A Laura pegou bem, né? A questão do modelo de cuidado, ele é decisivo. Ainda que a gente colocasse muito dinheiro, né? Se a gente continuar colocando dinheiro no modelo baseado em consulta médica, em procedimento, em hospital, em especialista, sem cuidar da dimensão da vida, sem fazer com que as pessoas possam ser sujeitos, sem incorporar para valer as dimensões de promoção, prevenção, e também o diagnóstico, o tratamento, as vigilâncias, a recuperação, enfim, e o outro jeito de cuidar, que é possível, né, a gente não vai avançar. Eu diria que nós temos, não quero avançar muito mais do que isso, outros grandes problemas, né? O Padilha colocou bem, o Brasil é um país continental, um país que tem uma história política extremamente complicada. Temos 3 esferas de governo, municípios, estados e União, que são gestoras do SUS. Ora, 5.570 municípios, a grande maioria pequenininho, 73% tem menos de 20 mil habitantes. 26 estados do Distrito Federal e o Ministério da Saúde, que nem sempre se apresentam. E muitas vezes se apresentam de forma contraditória, que não consegue olhar o espaço regional, né? Veja agora na pandemia de Covid. O Dória cismou que São Paulo é uma ilha, e gente acredita que é uma ilha cercada de águas e que o ABC, Guarulhos, Osasco, etc., não fazem fronteira com São Paulo, né? Como se fosse possível conceber as regiões sem o contato específico, sem a ocupação dos serviços, a disponibilização dos serviços de saúde de forma integrada. Então é muito complicado, por quê? Porque o Pacto Federativo Brasileiro, que foi construído em 88 na Constituição, muito como reação à centralização administrativa que tinha no governo ditatorial, na ditadura militar que a gente tinha, né? E que propõe a descentralização como uma coisa muito positiva, ela é desafiadora do ponto de vista de construção na prática. Junte-se a isso, o fato que nós temos 212 milhões. O Padilha sempre dizia uma coisa muito interessante, não tem país com mais de 100 milhões de habitantes que tem sistema universal, tem o Brasil. Por isso que nós somos tão bem vistos fora do mundo, porque nós somos um exemplo do que é possível. E olha que a gente fez coisa muito legal. Pega a política de AIDS, de tabagismo, SAMU, reforma psiquiátrica, a própria atenção básica, nós temos exemplos exitosos de coisas muito importantes. E temos muitos problemas, né? Eu chamaria a atenção de 2 coisas para terminar, que se colocam como, para mim, muito importantes, né? Além de todas essas que eu chamei a atenção, me parece que nós nunca investimos para ninguém. Depois a Laura pode comentar, porque talvez ela seja uma das pessoas que mais tem domínio sobre esse tema. Nós nunca investimos para valer num processo de educação para a formação de trabalhadores da saúde, né, capazes de construir um sistema à altura do Sistema Único de Saúde. Nosso modelo de formação para todas as profissões, as duras penas, porque tem vários projetos de disputa de formação diferente, de formação para o SUS, mas a verdade é que o modelo de formação, seja dos alunos, seja dos próprios professores, continua sendo aquele que nós aprendemos para formar especialistas, para um modelo de mercado que não tem muito compromisso com o SUS. Acho que esse é um problema central. A formação da graduação, dos especialistas e da educação permanente, dos trabalhadores, desses mais de quase 4 milhões nós somos hoje, de profissionais, que precisaríamos ter uma formação crítica, né, qualificada, comprometida com a transformação social. Mas eu quero chamar a atenção por um último aspecto que me parece muito relevante para entender o futuro do SUS, os problemas que nós temos, que é a relação público-privado mal resolvida até hoje e que retoma um pouco aquela discussão da conjunção de nova Constituição e
um mundo cada vez... Vamos lembrar, olha, 89, a gente começa a implantar o SUS e o muro cai. As utopias vão se entregando, né, a um pragmatismo de um mundo dominado pela lógica do mercado. Né? O mercado passa a ser o senhor da razão. A privatização vem a toda. Né? A lógica de focalização das políticas, não é por menos que o Banco Mundial de 93 para frente passa a discutir o seguinte, olha, esses sistemas públicos, tipo o SUS, tem que ser, eles usam um pouco essa concepção, uma medicina pobre para os pobres. E o resto, o mercado dá conta. Né? Então, esta relação mal resolvida público-privado é muito importante para entender os SUS. Vejam, nós temos, de fato, um sistema único. Se nós tivéssemos únicos, nós precisaríamos estar falando agora de fila única para garantir acesso ao UTI dos pacientes de Covid? Ou nós temos um sistema dual, um sistema único, que é para todo mundo, que um pedaço escolhe o que é mais caro, o que é mais significativo, e a imensa maioria do povo brasileiro fica com a sobra. Como eu disse, fica com R$ 3,80 para garantir a vacina ao transplante. Enquanto 47, 50 milhões de brasileiros têm um gasto que é superlativamente maior do que esse resto dos brasileiros, abate do imposto de renda e construiu um sistema privado, ou por desembolso direto, ou por operadoras de plano de saúde, sobre os quais ele tem uma outra cidadania. Ou seja, nós continuamos, a despeito da Constituição, a ter dois tipos de brasileiros. Tá, nem sempre o plano privado é o melhor. Muitos dos usuários acabam usando o SUS também, vão fabricando os seus cuidados, eu sei de tudo isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, será que a gente não podia pensar no SUS como um sistema de todos e de todas para valer? Será que nós vamos obter um sistema único de saúde no futuro, sem que a classe trabalhadora, e em particular os setores mais organizados e mais combativos da classe trabalhadora, incluindo os próprios servidores da saúde, os próprios médicos, enfermeiros, etc., incluindo aí os bancários, os metalúrgicos, os químicos, enfim, as categorias mais combativas, sem que a classe média assuma para valer que o SUS tem que ser o sistema único de saúde, o Sistema Nacional de Saúde, o Plano Nacional de todos os brasileiros, será que nós vamos ter? O que eu tenho ouvido falar? Eu tenho ouvido muito um comentário, inclusive de gente da esquerda que andou se aproximando de ex-banqueiros tipo Armínio Fraga, né, que até faz uma defesa do SUS, ultimamente, pelo menos no discurso, dizendo o seguinte, ó, acabou esse negócio de Covid, tem que voltar ao teto de gasto. Eu, como Padilha, acho que nós temos toda a chance de disputar o projeto do SUS na sociedade. Eu e ele, junto com o Humberto Costa, que o Temporão, participamos de uma live recentemente com o presidente Lula, e o presidente Lula falou uma coisa muito bacana, ele disse, hoje eu consigo reconhecer que eu tenho um débito com o SUS. Vejam, um cara como Lula, que foi 8 anos presidente da República, saiu avaliado com 90 e tantos % de ótimo e bom, né? Em todas as disputas políticas que viveu. Ele, depois desse momento, ele reconheceu, olha, eu estou em débito com o SUS, é porque hoje, mais do que nunca, a pandemia de Covid mostrou o seguinte, olha, este modelo econômico vai ter que colocar a saúde no seu cálculo. O valor de uso que a saúde tem é fundamental, inclusive, para o desenvolvimento econômico. Não dá mais para pensar o mundo sem o cuidado à saúde. Portanto, nós temos sim uma oportunidade. Os sistemas nacionais de saúde nunca foram tão visibilizados como agora na pandemia. Os trabalhadores da saúde, no mundo inteiro, nunca foram tão respeitados. Veja, o Bradesco já colocou uma propaganda no ar. Na década de 60 eu queria ser astronauta, na outra eu queria ser piloto de Fórmula 1, na outra jogador de futebol, na outra bombeiro, por causa do World Trade Center. Agora eu quero ser médico ou enfermeiro. Né? Então, se eles já começaram a perceber que tem um espaço. Só que se nós não tomar cuidado, o setor privado ocupa esse espaço com a história de que ele, sim, tem competência, captura os recursos públicos, os fundos públicos disponíveis, e o SUS vai continuar sendo o sisteminha pobre dos pobrezinhos, que é tudo aquilo que a gente não quer. Quem sonha um mundo mais generoso, um mundo mais saudável, de mais oportunidades, tem que lutar por democracia, tem que lutar para enfrentar a desigualdade social. E é impossível não encarar a construção de um sistema público de saúde, de garantir educação para todos, de garantir um sistema de ciência e tecnologia. Tudo que está fazendo falta hoje no enfrentamento da pandemia de Covid. Vejam, uma coisa é enfrentar a Covid,
na Europa. A outra completamente é encontrar a Covid, se encontrar com a profunda desigualdade social que nós temos no Brasil. Nós vamos resolver isso só com UTI? Só com teste? Claro que precisava e está faltando. Mas nós temos que compreender, né, que um mundo novo, um novo normal, se for para todos e para todas, vai precisar passar, né, pela construção do enfrentamento da desigualdade social e da reafirmação de um sistema único de saúde. Eu ficaria satisfeito se a gente não se deparasse com uma situação em que os nossos presidentes, primeiros ministros, etc., ao invés de se internarem no Einstein, se internarem no Sírio-Libanês, fizesse como Boris Johnson, o primeiro-ministro do Reino Unido, que foi se internar no Hospital do Sistema Nacional de Saúde inglês. Ou seja, o dia que nós tivemos que nos deparar com a ideia de que nós somos responsáveis pela construção do SUS. Portanto, eu, como Padilha, acho que o jogo não está dado. Ele abriu novas possibilidades de ser disputado, mas do mesmo jeito que o SUS foi construído na luta, foi defendido na luta, foi ampliado e expandido na luta, resistência sendo feita na luta, nós podemos ter uma nova oportunidade que passa, primeiro pelas eleições municipais, elegendo vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas comprometidos com a democracia, com o SUS e com outro tipo de Estado e sociedade. Mas passa também por mudanças mais estruturais, que mexem, inclusive, com os nossos valores. De que os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários, todo mundo defender o SUS, aí, pra caramba, a gente vai poder sonhar com o SUS para todos. Obrigado. Muito obrigada, Arthur, pela fala incrível. Agora, pessoal, a gente vai começar na rodada de perguntas. A gente recebeu muitas perguntas, todas muito boas, bem elaboradas. A gente, infelizmente, teve que escolher algumas por conta do tempo, mas muitas perguntas que foram feitas aqui rondam os assuntos que a gente vai abordar nos próximos encontros. Então, para não perder nada, estejam aqui no dia 1º e no dia 11. Reforçar também o formulário de participação que está aqui no chat. Eu vou reenviar para vocês conseguirem o certificado. Nessa rodada de perguntas, a gente vai fazer uma pergunta direcionada para cada convidado e, no final, uma para todos, que eles vão poder discutir e debater um pouco. Vão ser 10 minutos para responder cada pergunta e a gente vai começar aqui pela Laura. A pergunta enviada foi: gostaria de saber como podemos avaliar a participação e controle social. Depois desses anos do SUS, quais os desafios para permitir uma participação efetiva da sociedade no sistema? O que precisamos mudar para assegurar a participação comunitária livre? De que forma a população pode ajudar no momento a lutar pelo SUS? Como fazer ações além das assistencialistas no momento? Então, Laura, eu passo a bola para você. Ainda bem que era uma pergunta só, né? Bom, acho que essa é, entre outras, uma questão bem importante. Enfim, acho que construir políticas e práticas que façam sentido, construir uma relação mais próxima com as pessoas, entender como as questões fazem sentido, incluir as pessoas na construção dos, enfim, modos de cuidar, os modos de fazer saúde, enfim, é uma parte bem importante da construção da legitimidade do sistema. É claro que com tudo isso que a gente foi falando aqui misturado, que a gente tem disputas de interesses, a gente tem subfinanciamento radical, a gente tem, enfim, todos esses problemas que foram sendo colocados aqui e que atravessam também essa possibilidade da participação social. O que eu acho é que o desenho que a gente inventou, e como eu disse, muitas das políticas do SUS foram baseadas em experiências municipais, enfim, experiências anteriores que existiam, e o desenho dos conselhos de saúde, os conselhos de saúde foram inventados pelos próprios movimentos populares.
Mas, naquele momento, por exemplo, quando eles pensavam saúde, eles pensavam a vida. Então, era tudo que importava na vida estava articulado nessa discussão. Acho que essa é uma das coisas que a gente perdeu e a gente precisava recuperar. Aos poucos, não é? Por exemplo, os conselhos foram virando conselhos gestores, a participação e a produção compartilhada de política foi virando um papel mais de controle, fiscalização, teve toda uma tecnificação da conversa que vai tornando difícil a participação das pessoas, e a gente tem modos muito diferentes de a população se organizar nos seus movimentos do que a gente tinha antes, lá nos anos 70, quando esse desenho foi construído, inclusive. Então, acho que uma coisa que seria bem importante era a gente resgatar na prática a ideia de que a saúde é produzida socialmente, ela é produzida a partir dos modos como as pessoas vivem a vida, é produzida a partir das condições materiais da existência. Então, para além, por exemplo, de um conselho local de saúde ficar discutindo como é mesmo que a unidade de saúde tem que funcionar, se o médico isso, se o enfermeiro aquilo, se não sei o que, enfim, que seria importante o usuário, quer dizer, a população local e os trabalhadores olharem para a vida que tem ali para pensar coisas importantes para a produção da saúde. E esses sentidos serem, vamos dizer assim, fabricados de modo compartilhado. Isso no espaço local. Eu diria que, quer dizer, ampliando, deixando de pensar só que a participação é importante na definição da assistência. Na verdade, ela é importante na produção, na priorização das questões, enfim. Embora existam limites para isso, há muitas coisas que podem ser produzidas ali. E acho que tem uma participação concreta das pessoas na construção do seu encontro com o sistema de saúde quando ela precisa de cuidados específicos. Então, mudar o lugar dos usuários na hora que a gente vai cuidar deles, reconhecendo como alguém que pensa, tem necessidades, desejos, questões, entende as questões de modos que não são exatamente os mesmos modos que a gente entende, também é uma outra dimensão importante. E tem uma outra questão que é fundamental, que é a conversa do sistema de saúde com os diferentes tipos de movimentos sociais que a gente tem hoje em dia. E eu diria, por exemplo, que o SUS encarou, na prática, encarou pobremente desafios e questões que são decisivas para muitos dos movimentos sociais hoje. Então, o reconhecimento do direito de existir, como cada um acha, então, vamos dizer assim, a singularidade da produção das existências em relação à questão de gênero, os direitos, enfim, a possibilidade de ser mulher e reconhecer todas as questões que estão envolvidas nisso, o tema, por exemplo, do racismo e da violência nas relações, o extermínio da juventude pobre, preta e periférica, são todas questões que precisam, vamos dizer assim, impregnar a construção da saúde. Aí eu acho que a Constituição de 88, além dessa questão da municipalização, que agora eu esqueci se foi o Arthur ou o Padilha que colocaram, eu tinha comentado da gestão tripartite e tal, mas, enfim, esse papel importante que o município tem, fez uma outra coisa que complica muito o trabalho do SUS e o trabalho da participação social, que foi fatiar as políticas sociais por áreas. Então, educação, assistência social, não sei o quê, quando, na verdade, a saúde, para ampliar, vamos dizer assim, realmente ser trabalhada de modo ampliado, precisa ser, na minha opinião, trabalhada de modo articulado com as outras políticas. Então, em vez desse fatiamento da participação, se a gente construísse uma conversa ampliada, pensando todas essas questões, isso daí pauta não só
vamos dizer assim, necessidades específicas de assistência à saúde, mas outras questões que são mais amplas em que a participação seria muito importante e trabalhando de maneira articulada. Então, aí não é uma mudança só no SUS, é uma mudança no jeito de pensar a produção da vida, a produção das existências de um modo ampliado, articulando várias questões. Né? Acho que aqui, durante a pandemia, vou citar esse exemplo como um exemplo que fala muito da maneira como a gente entende ou não entende a produção da vida das pessoas. É claro que eu discuti com um monte de vezes, com os meus alunos, inclusive, que quando a pandemia estava lá no hemisfério norte, eles falavam assim, né, era um assunto do vírus, no encontro do vírus com os corpinhos das pessoas, e aí eles viam fatores de risco das pessoas, a idade, as comorbidades. Quando a pandemia veio vindo para o Sul, a primeira coisa que aqui no Brasil todo mundo da saúde coletiva falou foi: a desigualdade social vai se expressar, isso vai modificar radicalmente a maneira como essa doença vamos dizer assim, é produzida. Né? Então, tem a questão da desigualdade social e o tema, enfim, da política, se a gente defende as vidas das pessoas ou não defende as vidas das pessoas no direito de existir, atravessando o modo como a pandemia vai se, vamos dizer assim, vai acontecendo. Né? Então, acho que a primeira coisa que a gente já falou de cara vai ser diferente. Tem outros elementos que não têm a ver com a idade, com comorbidade ou não, que vão interferir de maneira radical nesse processo. Tem uma outra coisa que, apesar de a gente falar, condições de moradia, enfim, as pessoas vão rapidamente precisar de apoio, porque tem uma, enfim, precarização gigantesca do trabalho que vinha vindo, foi intensificada com a reforma trabalhista, a crise econômica, o desemprego, não sei o que e tal. A gente sabia que tinha gente que tinha que imediatamente, instantaneamente, ia ficar vulnerável à fome, por exemplo. As condições de moradia interferissem, mas acho que tem mais coisa do que isso. Por exemplo, a gente teve muito pouca preocupação em escutar o que é mesmo que as pessoas estão pensando, como é mesmo que essa questão da pandemia é entendida, como é que ela é vivida por diferentes grupos em diferentes lugares. E a gente chega nos lugares e fala, fica em casa, usa máscara, usa álcool gel, faz não sei o quê, enfim, quase uma fala única, sem entender. Isso vai... a sensação dos trabalhadores de saúde, por exemplo, eu vejo, acompanho bem de perto, em alguns lugares da periferia, uns lugares aqui da grande São Paulo, uma sensação de que fala e o cara não escuta. Bom, tudo bem, tem um assunto, tem que sair na rua para trabalhar, mas tem mais coisa do que isso que a gente não entende. Vamos dizer assim, que para nós, na classe média, não só pela casa, não sei o quê, o jeito como a gente organiza a vida, a gente já vinha vivendo, vamos dizer assim, um processo de distanciamento social, vivendo muito mais, trabalha e fica em casa, trabalha e fica em casa. A produção da vida na periferia, por exemplo, ela é pouco em casa, ela é muito na rua, tudo é na rua. As pessoas vivem na rua, a rua é uma continuidade da casa. O que significa propor o distanciamento social para além das condições materiais na produção da vida dessas pessoas? Como é mesmo que para cada... Enfim, então, eu acho que conhecer mais, escutar mais, entender mais, construir soluções conjuntas, construir soluções com os movimentos, daria outra, além de ter política para proteger mesmo a vida das pessoas. Se, enfim, amplamente testar, ver quem está contaminado, ter jeito de isolar, enfim, muitas coisas que a gente poderia fazer diferente, construindo junto, construindo soluções de maneira articulada. Então, eu acho que é preciso, em tudo que o SUS tem de conquista, é preciso escutar quando todos os movimentos, assim, as mulheres não se sentem bem cuidadas, a população LGBT
tirando a política de AIDS, mas que também eu acho que tem vários planos, agora, sofre preconceito, é difícil, como é mesmo que o direito à saúde é reconhecido para a população negra, não é igual, enfim, o preconceito racial atravessa a produção do SUS, tem muitas coisas que a gente precisa modificar na construção política das relações. É claro que o SUS não é separado da sociedade brasileira. É claro que todos esses problemas são problemas graves que atravessam a construção desse lugar da saúde, que é um encontro em que o fato da vida de todos não ter valor repercute de uma maneira muito brutal na experiência cotidiana que as pessoas têm. E aí eu vou encerrar só mesmo dizendo que é possível, apesar de tudo, ressignificar esse lugar de encontro, é possível ressignificar a maneira como, enfim, uns e outros trabalhadores, usuários, gestores, se afetam nesse processo. A gente tem muitas experiências interessantes nisso. Eu diria assim, apesar de tudo, né, vamos dizer que uma parte do que segura mesmo o processo está no encontro entre trabalhadores e usuários que vai sendo produzido apesar de tudo. Enfim, na dedicação, na criatividade, enfim, uma porção de coisas que ainda se expressam apesar de todos os reveses que a gente vem vivendo. Eu diria que eu concordo bastante com essa questão que o Arthur colocou, que o fato de a gente ter convivido o tempo inteiro com a ideia de que o SUS, na prática, é para uns e não é para outros, muito embora isso não seja verdade, enfraquece muito essa ideia. Então, todo mundo achar que o SUS precisa existir, fazer diferença, e aí a gente, vamos dizer, reunir forças mesmo para defender uma força, uma potência diferente, que se traduz, inclusive, no investimento que é necessário para que isso exista, é uma brecha muito importante. Mas, na verdade, ela fica prejudicada e atravessada pelo fato de que parece que as pessoas agora, por exemplo, tem uma visibilidade gigante agora, que tem favela, as condições de moradia, transporte, não sei o que e tal, mas quase parece que, porque isso daí põe em risco a segurança dos uns que estão trancados em casa. Precisa ser porque a vida de todo mundo vale a pena mesmo. Então, acho que o principal desafio que está posto aí para a participação social fazer sentido de verdade é o reconhecimento de que realmente a saúde, a vida de todos vale a pena ser defendida e que vamos nos mobilizar para isso. Eu acho que é o grande desafio que está posto na sequência para nós depois dessa pandemia. Obrigada, Laura. Só queria avisar, antes de passar a pergunta para o Padilha, que a gente vai acabar passando um pouquinho do nosso horário. A gente começou com 15 minutos de atraso, então esses 15 minutos já estavam previstos, mas pode ser que a formação acabe chegando até 10h20, 10h30. Então, Padilha, a pergunta que foi feita para você no gancho da fala da professora Laura, que apontou essa falta de reconhecimento da potência de atenção básica e de articulação de que o fato é a agenda de muitos dos governos, reconhece como uma agenda de desmonte do SUS. Você acredita que atualmente as organizações sociais contribuem para esse cenário de desmonte? Padilha, seu microfone está fechado. O processo de terceirização da gestão do serviço, ou seja, de repassar a condução do serviço, a gestão do serviço, com algumas experiências municipais estaduais, a gestão da política, né? Você tem experiência aí em governos municipais, governos estaduais,
uma determinada organização social ou própria organização privada não venha a ter assumido só o papel de gestão, de gerência daquele serviço, que use a política como um todo, a formulação da política, o planejamento dela, não tenho dúvida nenhuma de que esse processo é um fator limitante muito importante da condução do SUS. O SUS enquanto política pública, o SUS enquanto espaço de interação permanente com o território, pensando na atenção primária de saúde, todas a sua diversidade desse território, a sua potência também. Não que não fosse um problema importante já a insuficiência da atenção primária de saúde, também em modelos só meramente estatais, por exemplo. A parte da minha história, da minha experiência com o SUS é com a população de saúde indígena, né? A experiência da saúde indígena e as experiências construídas de atenção à saúde indígena por organizações não governamentais, em parcerias com a universidade, no caso do projeto Instituto da Unifes, que surge a partir da construção comunitária, dando protagonismo às lideranças indígenas, dando protagonismo, ajudando a construir os conselhos distritais de saúde indígenas, foi muito. Quando começou a subsistência da saúde indígena, quando a saúde passa a assumir maior responsabilidade da política nacional de proteção à saúde indígena, que é a partir de 98, foram muito superiores do que a experiência que a FUNAI desenvolvia ou que os trabalhadores da FUNASA desenvolviam, a experiência da FUNASA. Então, acho que é importante a gente separar os dois processos em si. Tem um problema gravíssimo, que é o processo de terceirização da gestão, do planejamento, da política, do controle social, que aqui, no caso, quando a gente pensa na cidade de São Paulo, e várias cidades da cidade de São Paulo, essa presença foi muito arraigada com a expansão da presença das organizações sociais, da atenção primária de saúde, toda a expansão da saúde da família. E o outro processo é o quanto que a gente constrói a política de atenção primária que, de fato, interaja com o território. De fato, abre espaço para a potência que o território traz. Tem uma postura diferente daquilo que a Laura estava dizendo, mesmo nas ações de vigilância, queira chegar lá com diretrizes, com regras e normas que não dialogam com a realidade do território. No sentido de um papel de intervenção a partir de um certo conhecimento ou de uma forma de organização dos serviços, e chega no território de forma profundamente autoritária. Essa característica a gente viu, continua vendo, seja nas organizações sociais ou seja em várias experiências de modelos só estatais, só trabalhadores públicos, da chegada ao território sem qualquer interação, respeito, sem estimular a potência que o território tem, que os valores sociais têm, a cultura, que a tradição, a forma de viver a vida tem ali naquele espaço do território. Então, é lógico que quando a pergunta da minha social, ela está falando de um processo histórico, no sentido de ser histórico. Nosso estado de São Paulo. Esse fenômeno, certo? Esse fenômeno. E um conjunto de processos que vem junto com ele. Eles um certo gerencialismo no planejamento das ações. Você estabelecer metas quantitativas, de rendimento, distanciamento em relação ao contexto social. E eu não tenho dúvida nenhuma que uma das questões chaves
processo de fortalecimento do SUS, de superação, né, do processo de fragilização do SUS, é o debate sobre a gestão pública, como fazer uma gestão pública para o contexto do nosso país, para as realidades as mais variadas, sobretudo para onde o SUS quer estar. Na atenção primária de saúde, nas áreas mais vulneráveis, como fazer gestão pública de uma forma que você possa despertar o potencial, como, por exemplo, você contratar, né, fazer a seleção, contratar, incluir pessoas da comunidade como trabalhadores da área da saúde, da atenção primária de saúde, como você fazer que o agente comunitário de saúde seja da comunidade nas regras atuais da administração pública. Esse debate, como você pensar a forma de avaliação do desempenho, da qualidade do atendimento, do desempenho das equipes, sem ficar restrito ao modelo gerencial quantitativo, de metas quantitativas, uma certa organização do processo de trabalho que reduz o papel criativo do próprio trabalhador de saúde. Então, esse fenômeno aqui na reconstrução, né, do sistema de saúde, porque eu parto do pressuposto que nós temos que aproveitar esse momento político atual para reconstruir o SUS. Tudo que nós fomos construindo já deixou de existir, sobretudo a partir da emenda constitucional 95, em relação ao sistema de financiamento, o descompromisso constitucional da sua universalização, né, e a partir do conjunto de políticas regressivas que desmontaram políticas nacionais, atenção primária de saúde, saúde mental, saúde integral da mulher, IVAs, para citar alguns exemplos, políticas de redes regionais de atenção, citar alguns exemplos. Então, tem um desafio do processo de, aí não é só de consolidação do SUS, eu acho que é de reconstrução do compromisso constitucional da saúde com o direito de todos e dever do Estado. Uma das questões chaves é como superar esse modelo pautado nas organizações sociais e superar as regras herméticas da administração pública no país. Para que você possa construir uma política pública, serviços públicos, emprego público, trabalhadores públicos, gestão pública, que desperte o potencial do território, que seja aberta à interação da sociedade. A avaliação do desempenho, da qualidade, coloca uma das questões fundamentais a satisfação dos usuários, satisfação das necessidades dos usuários, questões que vão muito além do que o formato tradicional do modelo estatal. Muitas vezes autoritário, intervencionista, não respeitando o território, partindo da ideia de ter um conhecimento que era só seu, como o modelo gerencial privado das relações sociais não deram conta. Então, não tem dúvida nenhuma que um dos desafios da reconstrução do SUS vai ser construir um novo modelo de gestão pública, um novo modelo de emprego público, de trabalho público, de relação desse serviço público com a comunidade, com o território. E a atenção primária em saúde, sem dúvida alguma, é um dos espaços mais criativos para isso, porque é o espaço onde se permite, né, uma interação mais ativa do território, da população, das necessidades do território com o serviço de saúde. Embora isso esteja presente também nos outros chamados níveis de atenção, a reconstrução do que é a gestão do hospital, a reconstrução do que é a relação entre o hospital e os demais pontos de atenção, a relação do hospital com o ambulatório, as ambulatoriais, os serviços pré-hospitalares, tudo isso desafia o tempo todo a gestão pública também e provoca, né, o tempo todo o deslocamento de poderes que existem na instituição hospital, na relação do hospital com os serviços pré-hospitalares, né? Então, também é um espaço permanente de tensão de deslocamento de poder nesses outros níveis.
Agora, a atenção primária em saúde, isso atravessa uma força muito. Então, não tem dúvida nenhuma que não só superar o modelo baseado no OS, mas também superar o modelo tradicional da administração pública. Esses dois desafios são fundamentais para que a gente consolide o SUS, um SUS que desperte, estimule e seja invadido, atravessado pela potência dos territórios onde pretende atuar. Obrigada, Padilha. Agora a pergunta para o Arthur. Queria saber como você enxerga a situação atual que estamos vivenciando, de estarmos sem ministro da Saúde, com barreiras por parte do governo federal ao repasse de recursos aos estados e municípios para enfrentamento da pandemia. Quais as possibilidades concretas para atuarmos profissionalmente e coletivamente enquanto sociedade diante desse cenário? Excelente pergunta. Excelente pergunta. Eu acho assim, o Bolsonaro se portou o tempo inteiro como alguém que não teve nenhum compromisso com o Sistema Único de Saúde. Vamos lembrar que a primeira ação que ele tomou antes ainda de tomar posse, junto com o então ministro Mandetta, né, nomeado, indicado para ser ministro, foi de acabar com o programa Mais Médicos. Aquele tensionamento todo com a OPAS, com o governo de Cuba, né, e literalmente tratou de fragilizar. Passou o primeiro ano de governo inteirinho, né, desmontando o pouco que tinha, né, assim, aonde era possível desmontar. Fez uma proposta de priorização da atenção primária em saúde, que na verdade foi um verdadeiro desastre. Desmontou o Mais Médico, desmontou o NASF, né, é a famosa história. Se tem uma coisa que o Bolsonaro ele é coerente, porque ele disse que ia destruir tudo. Disse que ia destruir, está destruindo, né? E é muito interessante porque ele colocou um ministro que até março desse ano ninguém sabia quem que era, né? Mandetta, nós sabemos porque ele foi deputado quando o Padilha foi ministro, depois quando eu fui ministro, era o principal opositor, pelo menos na minha gestão no Ministério, na Câmara dos Deputados, junto com o Bolsonaro, junto com toda aquela turma, né, particularmente em relação ao Mais Médicos, né, e depois com aquele aventalzinho do SUS, né, porque aquilo é uma fantasia, né, gente? Ninguém acreditou que era verdadeiro, né? Na alma mesmo, nunca carregou o SUS, nunca foi pele, nunca foi alma. Aquilo ali era uma fantasia. E tinha passado o ano inteiro, de 2019, janeiro, fevereiro e março, dizendo que o problema do SUS não era falta de recurso, era a gestão. Então, eu estou chamando a atenção disso, porque para mim não surpreende que o Bolsonaro tenha inclusive rifado o Mandetta para conseguir o Taixe, o breve, até encontrar alguém que batesse continência para dar vazão a qualquer irracionalidade, qualquer medida, sem nenhum critério técnico, uma medida absolutamente para colocar em prática os seus arroubos autoritários. Vamos dar o exemplo da cloroquina, protocolo, é o pior protocolo, não tem quem analisa protocolo do Ministério, que é uma prática que vem desde a década de 90, né, sabe que aquilo ali não existe igual. Não repassa recursos para estados e municípios, não repassa. Né? Todo o trabalho que foi feito no Congresso Nacional, toda a pressão, resultou em 38 bilhões a mais para a saúde, para tentar minimamente repor as perdas e fazer o enfrentamento da Covid. Pouco mais de 30% desse recurso foi liberado até agora, foi executado. Então, a política de austeridade, a lógica do Guedes, né, continua valendo. Depois, cria uma desresponsabilização. Se vocês anotarem bem as notas que o Ministério faz agora, em relação à Covid, são todas assim, isso é responsabilidade dos estados e municípios, ou seja, nós não temos uma coordenação nacional do Sistema Único de Saúde. Não temos, e quando ela aparece para atrapalhar. Né? Eu diria que a gota d'água, para entender um pouco, foi a desastrosa tentativa de manipular os dados do sistema de informação. Né? É um tal grau de desconhecimento de como funciona o Sistema Único de Saúde, como se funciona a saúde no Brasil, que eles achavam que eles seriam capazes, mesmo que tivesse alguma reação, de controlar a informação em Brasília, ou seja, de ocultar a informação. Qualquer um sabe que a informação é produzida na base,
produzidas nos serviços de saúde, né? São as secretarias municipais, são os serviços, né, que operam e produzem a informação a partir do atendimento dos pacientes, dos atestados de óbito, das fichas de notificação, dos sistemas de vigilância epidemiológica, do sistema de vigilância de mortalidade, do SIM, né, que é um sistema do Ministério, mas que é operado pelo sistema. Então, assim, é tão desqualificado, né, mas, como eu disse, quando chega, atrapalha.